Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai esteja conosco. Este é um canal mariano, um canal católico, mas é um canal onde tem esse momento da gente falar do Evangelho, da gente estar sobre a luz do Evangelho. E aí a gente vai convidando você que gosta de ouvir o Evangelho, você que não tem tempo para aprofundar na palavra do Evangelho ou até mesmo de fazer leitura, você gosta do Evangelho, esse é o momento de você participar conosco. Aonde o Evangelho ele vai nos abrindo o caminho, vai nos dando a graça de viver na salvação, né? Jesus ele vem e nos convidar a ser seu discípulo, mas para ser os seus discípulos, a gente precisa também fazer renúncia. Renunciar todas as coisas deste mundo. Renunciar o pai, a mãe, a esposa, a mulher, o esposo, o marido, os filhos, as filhas, os irmãos, né? E assim a gente vai vendo o porquê desse renunciar e ser o discípulo de Jesus. A gente vai envolver melhor agora na palavra de Deus, buscando interagir com ela. E vou pedindo a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, porque isso é muito importante. Você que também tem uma pessoa que gosta do Evangelho, possa também passar para essa pessoa, né? Partilhar, né? E esse momento é de grande partilha. Eu faço isso para que as pessoas possam viver sobre a luz do Evangelho, né? Então a gente vai ganhando assim mais pessoas para Cristo Jesus. Amém? Vamos para o Evangelho, aonde nos coloca na presença de Deus, na presença do Espírito Santo e do Pai. Que a palavra nos faça melhor a cada dia mais, né? Que a gente vai melhorando o nosso convívio com o nosso Senhor e nosso Deus. A palavra diz, é Lucas, capítulo 14, versículo do 25 ao 33. Se você quer pegar sua Bíblia, quer conferir, quer depois fazer aí a sua reflexão, é uma ótima ideia. Um bom caminhar, um bom, assim, envolvimento com nosso Senhor e nosso Deus. A palavra diz assim, muito povo acompanhava Jesus. Voltando-se, disse-lhes, se alguém vem a mim, e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos, seus, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la, para que, depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que ouvirem não começarem a zombar dele, dizendo, esse homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para guerrear com outro rei, e se senta primeiro para considerar se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, quando o outro ainda está longe, envia-lhe embaixadores para tratar de paz. Assim, pois qualquer um de vós que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Essas são a palavra do Evangelho e que nós vamos aqui tentando, né, sobre a luz do Espírito Santo, compreendê-la e a colocar em prática. Jesus vai dizendo para nós, e ele já vem dizendo aí há semanas no Evangelho que a gente vem acompanhando,
a renunciar tudo o que é deste mundo. E a palavra de hoje é também clara para que a gente possa renunciar todas as coisas deste mundo. Veja bem, quantas pessoas refugiadas estão tendo aí nesses conflitos, né? Na Ucrânia com a Rússia, agora em Israel, né? Quantas pessoas têm a esperança de voltar a viver uma vida na dignidade, no respeito e na fraternidade com a família, no seu lar que foi assim construído com bastante esforço e que não sabe se está ainda de pé, se ainda pode voltar para essa mesma casa e se ainda há alguma vestígio de bens materiais ali, ou se não tem que recomeçar do zero. Quantas pessoas, né, se faz esse momento, se está passando por esse momento? Pessoas também que perderam esses bens materiais também com chuva, outro país aí com fogo, um terremoto. Quantas pessoas, né, pensam nessa expectativa de voltar e de ter, né, essa vida novamente, que era antes. Só que Jesus ele vai ensinando para nós que nós não devemos apegar a essas coisas aqui. Podemos ter essa esperança, essa expectativa para que a gente passe o tempo necessário da nossa vida aqui neste mundo. Mas que a nossa morada não é aqui neste mundo. A nossa morada é com Ele. Por isso Ele chama para ser seus discípulos, por isso Ele vai falando da construção. Ele é conhecedor de todas as coisas, do nosso sentimento mais profundo. Ele conhece a gente antes mesmo da gente nascer, né? Ele sabe os nossos desejos mais íntimos. Então ele tem, né, todo esse conhecer. Por isso ele vai falando para nós. Se nós almeja os céus, se nós quer fazer a nossa morada nos céus, é preciso ter o desapego daqui. Não podemos entrar no céu de qualquer maneira. Não é do jeito que eu quero que eu vou entrar no céu, né? Então eu tenho que passar pela palavra. E se a palavra está falando que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todos os meus filhos, filhas, netos, né, esposa, você, esposa, deixar o seu marido, né, amar a Deus mais do que ele. Por quê? Porque você vai ter que fazer um encontro com Deus. O seu encontro com Deus é individual. Cada um de nós vamos. Se nós amamos os nossos aqui na terra, a gente vai preparar eles para que eles possam fazer um bom encontro, para que eles possam ter salvação, para que eles possam viver a vida eterna, né? Não podemos ensinar os nossos filhos, às vezes, principalmente agora a juventude, de fazer uma experiência com Deus de uma maneira assim, dentro da palavra, porque a palavra agora, neste mundo de hoje que a gente está vivendo, está sendo momento de chacota, momento de desprezo. Então a gente tem que usar um outro método de ensinar, de falar, de buscar as coisas boas, de fazer o seu nome, de fazer a sua reputação, de deixar para as pessoas uma imagem boa do seu nome, para que você seja lembrado em todos os momentos. Então ensinar a pessoa a fazer o bem sem olhar a quem, não somente na palavra, mas você vai usando os métodos, outros tipos de linguagem, e que depois ele vai, por si só, se recordando que essa é a palavra de Deus, que o que ele vive é a palavra de Deus. Muitos ateus vivem dessa forma, porque
eles foram ensinados dessa maneira. Eles foram ensinados a fazer um bem maior, né? De não cometer injustiça, de ser sempre justo e de viver uma maneira de o seu nome estar assim conhecido como uma pessoa do bem, como uma pessoa que pratica a justiça, como uma pessoa que quer ver a felicidade do outro. Então ele faz algo, ele vive a palavra sem nem mesmo conhecê-la. Ele faz a obra de Deus sem crer em Deus. Então é dessa maneira que a gente está precisando agora evangelizar, principalmente a juventude. Buscar que ela faça o encontro com Deus, vivendo a palavra, vivendo os ensinamentos. E assim a gente também vai fazendo esse encontro. Porque para ser discípulo de Jesus, eu preciso desapegar a tudo, e me colocar em Cristo Jesus. Eu preciso, né, ganhar minha salvação. Eu preciso, então, projetar minha salvação. Eu quero projetar morar no reino do céu, na glória. Se eu quero projetar e viver no reino da glória, eu preciso fazer as minhas caminhadas. Eu preciso sentar, né? Eu preciso meditar a palavra. Eu preciso conhecer o meu Senhor e o meu Deus. Eu preciso amá-lo sobre todas as coisas. Eu preciso, né, ansiar verdadeiramente os céus. Eu preciso buscar caminhar passo a passo, porque ele deixa as suas pegadas para que a gente possa estar sobre as suas pegadas. E assim a gente vai fazendo esse encontro. A gente vai renovando a nossa fé. A gente vai buscando uma expectativa de alcançar os céus. Quando a gente não consegue, quando a gente cansa, o que a gente tem que fazer? Orar. Buscar verdadeiramente o Espírito Santo, falar: Senhor, eu estou caído, me levanta, me ajude e me socorre, porque eu ainda tenho muito ainda para caminhar e as minhas forças estão acabando. Renova-me, refaz as minhas energias, as minhas forças, para que eu caminhe, para que eu lute, e assim a gente vai vivendo. O sofrimento, quando a gente estiver em algum sofrimento, a gente precisa oferecer esse sofrimento para a salvação do próximo. Seja a salvação do seu filho, seja a salvação de uma pessoa qualquer que você nem a conheça, seja para a salvação do mundo. Porque Jesus doou seu sofrimento para a salvação de toda a humanidade. Então a gente deve também segui-lo. Doar o nosso sofrimento, principalmente quando a gente está sabendo que a gente está passando por um momento que a gente possa fazer um encontro com Ele, um momento terminal nessa vida. E então a gente entrega o sofrimento. Quando a gente sabe que esse sofrimento ainda vai nos colocar de pé para caminhar, ainda não chegou, ainda está longe a nossa caminhada, a gente pede para refazer as nossas energias, mas vai entregando o nosso sofrimento, a nossa dor, para aquela pessoa ser salva, ser reconhecida como filho e filha de Deus, para que ela possa fazer um encontro verdadeiro com nosso Senhor e nosso Deus. Seja ele qual for, seja assim um momento imitador de Jesus, porque Jesus colocou o seu sofrimento de cruz para a salvação da humanidade. Assim também devemos nós colocar o sofrimento que passamos nesta vida para a salvação de alguém. E é dessa forma que a palavra vai nos colocando, vai nos conduzindo. Você que queira aí participar, né, nos comentários, né, pode participar. Que a graça de Deus ela vem nos iluminando. Que essa palavra vai trazendo para nós um momento de fé, de expectativa e de uma vida nova em Cristo Jesus. Fico por aqui, fique com Deus, que a graça venha sobre todos nós. E que esse Deus Pai misericordioso nos ajude e nos conduza a um outro encontro. E até lá, no próximo encontro.